senhores, caros amigos, minhas senhoras e meus senhores. O 5 de julho e o 11 de novembro marcarão este ano, no calendário dos cabo-verdianos e dos angolanos, 40 anos de existência enquanto países independentes. Serão 4 décadas de construção e reconstrução de sociedades novas, livres do colonialismo português, em busca das nossas identidades, do nosso progresso e desenvolvimento. Angola e Cabo Verde, tal como outros PALOP, festejam um ciclo significativo de conquistas e enfrentam também ainda vários desafios. Um deles, não sendo o de menor significado, é a luta contra a amnésia seletiva e a ignorância sobre o passado, sobre a luta de libertação nacional, sobre aqueles combatentes que se notabilizaram na conquista das independências, na construção da soberania nacional, da paz e do crescimento. A Fundação Dr. António Agostinho Neto quis, neste ano tão simbólico, oferecer ao povo de Santo Antão, na vila da Ponta do Sol, do concelho da Ribeira Grande, o busto do médico Agostinho Neto, que esteve deportado nesta ilha entre 1960 e 1961 e aqui trabalhou como delegado de saúde. Voltando aos idos anos de 1960, por sugestão da PIDE, o ministro do Ultramar fixa residência Agostinho Neto em 11 de outubro de 1960, sob vigilância adequada, na ilha de Santo Antão, Ponta do Sol. Foi há 55 anos que Agostinho Neto desembarcou na madrugada de 7 de outubro de 1960 no aeroporto dos Espargos, Ilha do Sal, ficando hospedado no Hotel Atlântico. No mesmo dia, embarcou no avião para o aeroporto da Baía das Gatas, na ilha de São Vicente. Em São Vicente, hospedou-se na pensão Chave de Ouro. Na madrugada de 19 de outubro de 1960, embarcou no navio Gavião dos Mares, comigo e o nosso filho Mário Jorge, com 11 meses de idade, com destino à montanha rochosa da Ponta do Sol, na ilha de Santo Antão. Na vila da Ponta do Sol, ficou sob vigilância do administrador do concelho, João Coelho Serra, que era, por inerência, o comissário da polícia. Agostinho Neto foi nomeado delegado de saúde da Vila Maria Pia, antigo nome da Vila de Ponta do Sol, e encarregado de assistência médica aos leprosos em 26 de outubro de 1960 pela repartição provincial dos serviços de saúde. Excelências, hoje é um dia festivo e de memória. Ao colocarmos o busto de Agostinho Neto em Santo Antão, recordamos o jovem médico de 38 anos de idade, no início da sua trajetória política na luta pela independência do seu país. Lembramos a sua presença aqui e como procurou dar o máximo de si e do seu saber a este povo com tantas carências de saúde. Agostinho Neto foi incansável, trabalhava sem horário e dava assistência médica domiciliária gratuita, indo a pé para a casa dos doentes. Percorria a ilha muitas vezes de mula ou a cavalo, sem saber cavalgar, e teve de recorrer à farmacopeia tradicional para suprir as carências em medicamentos. Agostinho Neto era o Doutor Preto. Bateu-se para implantar um programa de vacinação e de revacinação em Santo Antão. A sua vida decorria a dar diariamente numerosas consultas médicas que se prolongavam até às tantas horas e a atender as chamadas de todos os doentes da vila. Como delegado, visitava Paúl, Vila das Pombas, Ribeira Grande, Janela, Ribeira das Patas, Bardo do Ferro, Lagoa, João do Bento, Mato Estreito, Porto Novo e Cocoli. Agostinho Neto teve tratado os leprosos. Assim foi a leprosaria construída num cabo sobre o mar. Encontrou doentes que ali permaneciam há muitos anos, estando até a maioria parte deles já curados. Deu alta médica a um bom número. Ficaram felizes por recuperarem a liberdade e o convívio humano. Um dos pacientes era rico e ofereceu a Agostinho Neto uma parcela de terreno, toda cultivada com inhames e outros legumes da terra. Agostinho Neto teve também de ser veterinário.
No dia da inspeção era uma gritaria dos animais, cada um na sua voz. As pessoas presenteavam-nos, depois da inspeção feita e de ter passado o medo da sua cria ser recusada, para abate. Não me posso esquecer como muita gente nos demonstrou o seu carinho. Recordo na Ponta do Sol o casal Cohen, muito nosso amigo. Recordo ainda o pessoal da hidráulica, com quem mantínhamos relações de amizade e em casa de quem jantávamos muitas vezes. Entre os amigos, Agostinho Neto contava com a solidariedade e cumplicidade de Aguinaldo Silva, Mário Carvalho, José Cupertino Silva, João de Mascarenhas, Basílio Tavares e António Figueiredo Carneiro da Silva. Os mais vigiados pela PIDE eram Adalberto Pereira e Eugênio Lopes de Sousa. Os dois eram muito ativos na circulação de publicações que vinham em barcos brasileiros e de outras nacionalidades. Adalberto Pereira e Agostinho Neto tentaram várias vezes a fuga num dos navios. O meu marido nunca vinha almoçar cedo e depois de um descanso breve voltava ao hospital e só retornava ao entardecer para nos levar, eu e o nosso filho, de alguns meses, a darmos um passeio num larguito perto da casa e já a lua se mostrava. O Mário Jorge, vendo no céu aquele candeeiro tão grande, dizia: "Papá, olha a lua." Era um encanto para nós aquelas palavras. O Mário Jorge não tinha meninos para brincar e ia como empregada à beira-mar distrair-se com ela e as pedrinhas da margem. A nossa vida resumia-se a isto. Um dia resolvi ir a uma lojita que cá havia e comprei tecido branco para bordar uma toalha para o Natal. Consegui fazer a toalha com motivos da festividade. Os sinos, os bagos de azevinho, as folhas verdes. Ficou bem bonita e ainda aguardo. Talvez vá parar a um museu. Entretanto, fiquei grávida da minha filha Irene Alexandra e com o tempo comecei a ficar pesada e a sentir a falta da família. A minha mãe escrevia sempre e ia mandando o que podia para matarmos saudades da terra, mas eu não tinha saudades da comida. Tinha saudades do espaço físico, das flores, das árvores e dos meus amigos. Ao 8º mês de gravidez, atravessei o Atlântico com um filho de 1 ano e alguns meses e outra dentro de mim. O Mário Jorge começou a andar aos 14 meses no Hospital de São Vicente. Distintos amigos, quando ocorre o 4 de fevereiro de 61, dia do início da luta armada em Angola, Agostinho Neto estava na ilha de Santo Antão, Cabo Verde. Silvino Silvério Marques, governador da província de Cabo Verde, propõe em 5 de junho de 1961 a colocação de Agostinho Neto na ilha da Boa Vista. O ministro do Tamar quis depois transferir Agostinho Neto para médico do campo do Tarrafal, do Chão Bom, no Tarrafal, mas a PIDE manifestou-se contra, receando a sua influência sobre os presos políticos. Em carta de 25 de julho de 1961 ao Presidente da República Portuguesa, Agostinho Neto renuncia ao seu cargo de delegado de saúde. Amílcar Cabral escreve ao MPLA em 13 de setembro de 61, assinando como Michel, para alertar sobre o risco que Agostinho Neto corria com a transferência para a Ilha da Boa Vista e pedia para o MPLA envidar esforços para impedir que ele tombe ingloriamente nas mãos dos seus algozes. Sugere ainda o contacto comigo em Lisboa para combinar a sua fuga, mas nunca fui contactada. Com a divulgação de uma fotografia que mostrava os horrores de 1961, Agostinho Neto provoca a sua expulsão de Cabo Verde. A partir de Lisboa, Agostinho Neto e o Partido Comunista Português refinam o plano de fuga por mar até Marrocos. De Marrocos, Agostinho Neto segue para Libreville, onde se junta aos membros do MPLA e, em 1962, é eleito presidente do MPLA. Excelências, Santo Antão marca uma mudança importantíssima na vida de Agostinho Neto. A partir daqui, torna-se no líder da luta de libertação de Angola. E a luta política passa a ser política e militar, de armas na mão. Volvido 55 anos, eis-me aqui de novo, nesta terra de Santo Antão, num reencontro emotivo com as suas gentes, para oferecer o busto de António Agostinho Neto e marcar a sua epopeia como fígio da terra. O seu busto e o DVD cabo-verdianos falam de Agostinho Neto são uma afirmação teimosa, mas nobre,
da verdade e da nossa memória de lutadores vitoriosos pela independência. Por fim, quero agradecer a enorme prova de solidariedade da Fundação Amílcar Cabral ao colaborar connosco no planeamento e organização deste evento. Agradeço particularmente o Sr. Engenheiro Manuel Lima pela sua paciência e dedicação. A nossa parceria só pode refletir os laços indestrutíveis de amizade, camaradagem e união de propósitos entre Agostinho Neto e Amílcar Cabral, que pretendemos manter e consolidar através das fundações que levam os seus nomes. Agradeço igualmente ao Governo de Cabo Verde por tão distintas personalidades nesta cerimónia que nos honram com as suas presenças significativas e amigas. Às câmaras da Ribeira Grande, do Porto Novo e do Paulo, o nosso reconhecimento por terem deliberado por unanimidade em prol da colocação do busto nesta localidade e pela atribuição do nome do Dr. Agostinho Neto à unidade sanitária onde ele trabalhou. A Fundação do Dr. António Agostinho Neto aproveita a ocasião para fazer um donativo no valor de $10.000 ao hospital que doravante ostenta Agostinho Neto como seu guardião. E para terminar, reunidos neste ato solene de memória e de agradecimento, invoco Amílcar Cabral para que o seu espírito esteja connosco e nós, em uníssono, com todos os que ofertaram a vida para que a África ressurgisse, livre e senhora do seu destino. Cantemos a aleluia das nossas pátrias vitoriosas, caminhando para o mundo de todos os homens, em paz e fraternidade. Muito obrigada. No momento ainda que escolhíamos os nomes para o liceu e o salão da Nobre do Liceu da Praia, no momento em que também éramos todos um e os presidentes das ex-colónias visitavam Cabo Verde. O poema era, não me lembro o título, mas o poeta Agostinho Neto repetia o verso "Havemos de voltar". E ele voltou à praia. Lembro-me, eu ainda adolescente, na praça da praia, o presidente Agostinho Neto na varanda dos Passos do Conselho, onde ele fez o discurso, na altura gabinete do primeiro-ministro, de onde ele fez o discurso, e confirmou-se a profecia. Voltou a Cabo Verde e, emocionado, lembrou-se dos principais pontos da cidade da Praia, por onde ele tinha passado. Lembro-me dele ter apontado para o hospital Agostinho Neto, na praia, disse: lá ficava o hospital, deste lado aqui a polícia, e foi referenciando os principais pontos da cidade da praia, com muita amizade e com grande afetividade, por Cabo Verde, pelos cabo-verdianos, pela cidade da praia, tendo-se lembrado também da sua passagem por Santo Antão. Havemos de voltar. Voltou para cumprir a profecia e não veio a Santo Antão, segundo me disse o presidente Pires, ele não veio a Santo Antão na altura. Mas de certeza que Agostinho Neto e Amílcar Cabral estão conosco neste momento. De certeza, porque estarão orgulhosos
do percurso que nós fizemos nestes 40 anos da nossa independência. São os pais fundadores da nacionalidade angolana e da nacionalidade cabo-verdiana, e têm uma amizade que vem de longe. Eu li o livro de Julião... É Julião... Mateus. Não, o Julião que escreveu sobre Sousa. Abri li todo o livro, e Amílcar Cabral escreve aos dirigentes do MPLA na Alemanha e falam de Agostinho Neto. Falam dos pseudónimos. E o pseudónimo que Amílcar Cabral utilizou para falar do doutor, que não podia ir à Alemanha porque tinha feito outras escolhas. Estavam a pedir que ele fosse à Alemanha, mas Amílcar Cabral mandou dizer que o doutor tinha feito outras escolhas. Disse o doutor, não podia ser eu porque era em 59, o doutor José Maria das Neves não pode ir porque fez outras escolhas. O pseudónimo era rigorosamente o mesmo nome de José Maria Neves, que vos fala aqui neste momento, que é primeiro-ministro de Cabo Verde. Mera coincidência. Mas para dizer que dos momentos mais sublimes de um povo é a sua libertação da subjugação. É o momento mais alto, mais nobre, mais sublime de qualquer povo. E nós hoje, Angola e Cabo Verde, estamos libertos da subjugação. Assumimos o destino dos nossos países com as nossas próprias mãos. Hoje escrevemos a nossa própria história e vivemos com dignidade. Recuperamos a nossa dignidade. Não há nada de mais sublime e mais nobre do que este momento zero da libertação. E, portanto, prestar homenagem a Agostinho Neto e prestar homenagem a Amílcar Cabral é algo de sublime para todos nós, para esta geração que já viveu sob uma outra bandeira, a bandeira da liberdade e a bandeira da dignidade. Eles, sim, sabem quanto custou a liberdade. Eles sabem como se ganha uma bandeira. E por isso queria, em nome do governo de Cabo Verde, agradecer muito sensibilizado este gesto de trazer a Ponta do Sol, a ilha de Santo Antão, que é um símbolo desta luta pela liberdade, desta luta pela reconquista da dignidade. O busto de Agostinho Neto. Trazer de novo Agostinho Neto. Não é só o busto, são essas lembranças. É a alma, é o espírito, é a referência desta luta que é trazida hoje. Cumprindo a profecia. Havemos de voltar, voltou, está aqui de novo conosco. E queria agradecer à Fundação Agostinho Neto por este gesto. É importante também porque permite-nos referenciar esses grandes vultos da nossa história. Temos o dever de memória, de reconhecer aqueles que tanto fizeram por nós,
pela nossa libertação, para reconquistarmos a nossa dignidade. Temos esse dever de memória, e a colocação do busto de Agostinho Neto aqui permite-nos lembrar permanentemente desses momentos de luta, de resistência, em que nem tudo era fácil. E, para além desse dever de memória, ajuda-nos também a projetar o futuro. Porque eu posso dizer, se homens houve, como Agostinho Neto, como Amílcar Cabral, que naqueles tempos difíceis, aqueles tempos outros, muito mais difíceis, assumiram essa luta, e com certeza que, pela descrição feita aqui, a situação era extraordinariamente agreste, muito difícil, para além de estar numa ilha, isolados, com todas as dificuldades, não é? Ambientais, de vida aqui em Santo Antão, estar longe da família, longe da terra, exilados. Apesar de tudo isto, regaram com o vosso suor, com a vossa persistência, com a vossa generosidade, essa sagrada esperança de um dia ver Angola e Cabo Verde, São Tomé, Guiné-Bissau e Moçambique libertos do jugo colonial. Se nessa altura fizeram isso, nós hoje, que temos a responsabilidade de fazer muito mais para o desenvolvimento dos nossos países, enfrentar os desafios de hoje, com esses exemplos, podemos ganhar mais forças para fazer muito mais pelos nossos países. Portanto, eu queria agradecer e dizer que nós, da geração da independência, vamos manter o facho e vamos continuar esta caminhada. Amílcar Cabral dizia que tínhamos que legitimar a luta pela independência, após a independência. E que se após a independência as pessoas não vivessem melhor do que antes, não valeria a pena lutar pela independência. A luta pela independência só seria justificável se após a independência as pessoas passassem a viver melhor. Dizia ele que a independência não era só o hino e uma bandeira, era muito mais do que isso. Ele queria referir-se à dignidade das pessoas. E essa dignidade tem de ser construída todos os dias. Portanto, temos de manter o facho e continuar essa luta. E a vossa presença aqui, vindo de tão longe para Santo Antão novamente, como eu disse no início, cumprindo a profecia, é para nos dizer: tem aqui o faz, e agora continue a jornada. Eu tenho dito nos últimos tempos, 40 anos após a nossa independência, de certeza que a nossa camarada e amiga Eugénia Neto terá visto a diferença ao chegar a São Vicente e aqui a Santo Antão. E a diferença é enorme, né? Cabo Verde mudou muito. Talvez o único país impossível em 75 éramos nós. Talvez o único impossível. E quando eu fui a São Tomé, e eu, pela primeira vez, foi depois de eu já ser... eu era deputado e vice-presidente da Assembleia, e fui a São Tomé pela primeira vez. Quando cheguei, vi pelas casas, o palácio do presidente, a casa lá de Trindade também. Eu disse, afinal, os únicos pobrezinhos de toda esta éramos nós. Até o palácio presidencial tinham, de longe, superior a nós. E eu pensei que era menor,
porque eles eram, nós somos 500 mil, eles são 100 e tal mil. Disse, bom, pelo menos os palácios teriam menor do que nós. Tinham tudo mais do que nós. Cabo Verde eram as ilhas esquecidas do Atlântico, os flagelados do vento leste. Não é? Mas hoje, 40 anos depois, podemos dizer que, finalmente, já não somos os flagelados do vento leste. Pelo menos, não somos os flagelados do vento leste. Não é? Inventamos este país todos os dias. E devemos-lo aos companheiros de Agostinho Neto e de Amílcar Cabral. Acho que souberam tê-los como referência e honraram. Temos aqui o presidente Pedro Pires, que é dessa geração, um pouquinho mais novo, mas pronto, fez essa luta com eles e honraram esse compromisso. Vieram a Cabo Verde, em Angola, e continuaram esta luta até hoje. E estamos aqui nós, Eugénia Neto, estamos aqui, Pedro Pires, para continuarmos esta luta. Muito obrigado pela vossa presença. É uma grande homenagem que nós prestamos a Agostinho Neto e a Amílcar Cabral e a todos os combatentes. Estamos a homenagear Agostinho Neto, estamos a homenagear Eduardo Mondlane, estamos a homenagear Amílcar Cabral, estamos a homenagear Samora Machel, estamos a homenagear Aristides Pereira e todos os combatentes pela liberdade. E havemos de voltar e de continuar esta caminhada. Muito obrigado.